Olá, tudo bem? Eu sou o professor Breno Rodrigo de Oliveira Alencar, mas podem me chamar de Breno. Eu estou com a responsabilidade de desenvolver com vocês a ementa da disciplina Educação, Mídias e Tecnologias Digitais, como parte do currículo de formação do curso de Licenciatura em História do Instituto Federal do Pará. Esse vídeo não tem a pretensão de ser uma aula, mas sim uma breve apresentação do que nós vamos discutir e tentar entender quando o curso presencial acontecer, isto é, quando as autoridades sanitárias e o governo federal reconhecer que a atual pandemia não oferece riscos à saúde de vocês e à dos docentes e servidores que atuam na instituição. Continuando a minha apresentação, devo dizer que não possuo diploma de historiador. Sou doutor em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Pará. Meu principal tema de pesquisa é casamento, parentesco e ritual. Além de monografia, dissertação, tese e livro publicados sobre estes temas, contribuo junto ao grupo interdisciplinar de pesquisa em cultura, educação e política, ao qual convido vocês a fazerem parte quando ingressarem presencialmente no campus, com trabalhos, entre eles livros e conferências sobre a temática do racismo e da sexualidade. O convite feito pelo professor Raimundo Castro, coordenador do nosso curso, para lecionar a disciplina Educação, Mídias e Tecnologias Digitais, se deve ao desenvolvimento do projeto que eu realizo no Instituto Federal chamado Educação, Cultura e Tecnologias Digitais, um estudo sobre a mediatização no contexto escolar e os seus impactos sobre o aprendizado de estudantes do ensino médio integrado do Instituto Federal do Pará, Campus Belém, que está em seu primeiro ano de execução. A disciplina reflete, portanto, os resultados obtidos com a realização deste projeto e as inquietações pessoais envolvendo questionamentos sobre a formação de professores num contexto de profunda transformação tecnológica, onde a combinação entre internet e redes sociais nos colocaram em um novo cenário de acesso à produção, ao consumo de informação. No âmbito acadêmico, isso se reflete na disponibilidade de fontes de consulta para além das bibliotecas físicas, que a gente ficou acostumado a frequentar, durante a infância e adolescência. Hoje você tem, além das bibliotecas, sites próprios de revistas e periódicos, as plataformas que reúnem periódicos indexados, como a Cielo.com e o portal de periódicos da CAPES, ambos no Brasil. No caso dos Estados Unidos, a gente tem a JSTOR, na América Latina e Caribe, o Ladintex, e os portais Erudite e Percé, no caso da França. Assim como sites e plataformas universitárias, que disponibilizam livros, como o LibGen, e o E-Disciplinas, que é da Universidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, redes sociais como o Facebook e o WhatsApp reúnem estudantes e pesquisadores que ora servem-se deles como canais alternativos de ensino, ora como mecanismos de formação de grupos com interesses comuns em uma determinada área do conhecimento. Para não nos limitarmos ao conteúdo tipográfico, ou seja, textual, vale lembrar que o YouTube e o Instagram, plataformas audiovisuais, ocupam um espaço cada vez maior e muito importante na produção de conteúdo acadêmico, e que durante esta pandemia também tem servido para fomentar o acesso ao conhecimento histórico, sociológico e político, a exemplo dos canais da professora Lília Moritz Varks, do professor Marco Antônio Villa, da professora Sabrina Fernandes e da Rita Von Hunt. Não podemos esquecer também do impacto produzido pelas lives, o mais importante deles, realizado pela jornalista e advogada Gabriela Prioli com a cantora Anitta. Mas se por um lado o recurso às mídias é uma ferramenta que pode ajudar os professores a disseminar o conteúdo acadêmico, ampliando assim o alcance da ciência na sociedade, este mesmo recurso também pode permitir que o contrário se realize. Prova disso são os recentes casos de negação da esfericidade do planeta Terra, quem não conhece os terraplanistas, não é? As práticas de revisionismo histórico responsáveis pela negação da ditadura brasileira, para citar o nosso caso, ou o aparecimento de movimentos anti-vacina ao redor do mundo. Não é o caso de pensar que a negação da ciência e da própria história acontece porque as mídias surgiram, evidentemente. A mentira e os boatos, que agora se popularizaram com esse nome, esse verniz chamado fake news, também são fatos históricos. O problema é que agora eles encontraram um cenário muito oportuno para a sua disseminação. E aí está o maior desafio para os educadores das próximas gerações. Todos esses casos
que a princípio podem ser considerados absurdos, devem ser analisados pelos futuros docentes como reflexo de um processo ainda em construção. As tecnologias digitais ainda são uma novidade, e como os cães, e assim como os cães do Neolítico, precisam ser domesticadas. Nesse sentido, vocês, professores e professoras, a serem formados pelo curso de licenciatura em História do Instituto Federal do Pará, devem reconhecer que ocupam um lugar central nesse processo, pois representam a nova geração de profissionais que não poderão se furtar do imperioso e inevitável reconhecimento de que as tecnologias digitais fazem parte da nossa vida e, principalmente, do cotidiano escolar. Esta disciplina tem, portanto, a obrigação de orientá-los no reconhecimento dessas tecnologias e, como um guia, lhes ajudará a construir o mapa que servirá de fonte para que vocês mesmos, desenvolvam as suas habilidades e competências para orientar os seus estudantes. Então, é nesse sentido que essa disciplina se apresenta para vocês. Eu estarei aqui à disposição e espero, evidentemente, contribuir com a formação de vocês, porque, afinal de contas, esse é o objetivo do curso de licenciatura em História do Instituto Federal do Pará. Um grande abraço.